Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vamos conversar um pouco sobre essa situação nossa humana, que é o limite humano. Numa ocasião, quando Deus idealizou e criou todas as coisas, no livro de Gênesis, nós temos sobre a criação humana um momento que ele é crucial para todos nós. Quando Deus fala ao homem e diz a ele: olha, de tudo que você viu que eu criei, tudo você passará a ter acesso e você poderá administrar tudo isso. Mas existe o fruto de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode tocar e comer, porque o dia que fizer isso, você morrerá. Deus ali estabeleceu com o homem um critério dos limites humanos. Para quê? Principalmente para que o homem pudesse entender qual que era a sua condição humana e compreender, acima de tudo, a condição de Deus. Deus, ele é superior a nós. Deus é Deus. Nós somos criaturas de Deus. E no momento que o homem, ele entende que ele não teria limite relacionado àquilo que Deus havia orientado ele ultrapassa o limite e passa Deus, então, a manter aquilo que está relacionado à sua verdade, que é a sua palavra. E aí o homem traz agora um outro limite que é a evidência da nossa vida. Qual o seu limite? Qual o meu limite? A morte. Todos nós estamos limitados a esse mundo por causa da morte. E a morte está relacionada àquilo que nós infringimos uma orientação de Deus. Isso é notório para todos nós. Só que Deus, entendendo que nós fizemos uma escolha errada e ultrapassamos um limite, Deus ele se apresenta a nós, nos dando uma condição, uma alternativa, para que a gente pudesse então fugir disto que trouxe para nós como uma maldição. E o que ele fez? Ele vem e coloca a sua própria vida como um Deus encarnado, como alternativa para que a gente possa se unir a ele e alcançar um novo plano. Essa é a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem ao mundo, o Deus encarnado, para nos mostrar que, a partir da vida dele, ele consegue vencer aquilo que era a nossa condição humana, limitado pela morte. Jesus, ele morre em nosso lugar, mas ele ressuscita pelo poder dele. E ele diz agora: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo isso é um grande e poderoso aprendizado para nós, para voltarmos a uma relação de intimidade com Deus. A gente lembra também na Bíblia de muitas outras histórias, e uma delas está relacionada ao rei Saul. O que aconteceu com esse rei? Ele foi o primeiro rei de Israel, e Deus deu a ele a condição de ser rei. O povo clama para ter um rei, mediante a experiência que os outros povos já tinham. Então Deus concede a Israel um rei. E Saul recebeu, então, a honraria de se tornar rei, o primeiro rei de Israel. E o que ele toma? Ele não vive a experiência do limite da oportunidade que ele estava tendo para a vida dele. Ele quer ultrapassar. Além de ser rei, Saul quis ser sacerdote e também trazer a autoridade divina sobre o mandato dele. Ponto. Ele infringiu também mais um momento na sua vida. E o que aconteceu? Quando ele quis fazer dessa maneira, ele nega Deus e vai consultar uma cartomante para que então ele tivesse autoridade sobre a vida dele. Um trágico desígnio para isso. Além de perder o reinado, ele perde inclusive a própria vida pela loucura de uma decisão. Tudo isso nos traz uma poderosa compreensão do nosso limite humano. Eu e você somos seres humanos, logo, nós temos os nossos limites humanos. Temos uma pandemia, onde um vírus colocou para nós um limite. Temos outras enfermidades que podem colocar sobre a nossa vida limite. A nossa própria natureza humana vai impondo sobre nós limites. Os nossos relacionamentos são tratados por limites. Se a gente quiser ultrapassar isso, nós vamos infringir. E logo, já existe as condições que trazem tristes impactos sobre a nossa vida. Como que Deus
nos dá a oportunidade. A Bíblia nos fala que a partir da intimidade da obra de Deus, a partir de termos um vínculo com Deus, nós poderemos correr e não cansar, voar e não fadigar. Voaremos acima das montanhas, mas não baseado nos nossos limites, mas baseado naquilo que é o limite de Deus, que ele é incompreensível, que ele é ilimitado. Alcançar vitórias não pode ser sobre a experiência humana, mas a vitória verdadeira, como está na palavra de Deus, é aquela que nós confiamos a nossa vida no Senhor. Se nós necessitamos, Ele tem o poder de dar. Se nós precisamos, Ele tem a condição de nos conceder. Se nós precisamos que abra, se batermos, Ele vai abrir. Se nós precisarmos que feche, se pedirmos, Ele fechará, mas tudo baseado no temor a Deus. A minha vida e a sua vida vai alcançar a vitória se confiarmos no Senhor. Não há limite para o crente, mas há temor necessário na vida do crente. Relacionar isso em nós nos fará viver dias de vitória nesse mundo, mesmo com tanta turbulência, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta prova. Confiar no Senhor faz, pela fé, aprendermos a viver aquilo que está no impossível de Deus. Mas nunca se esqueça, nós, humanos, somos limitados, mas em Deus, como diz o apóstolo Paulo, podemos todas as coisas. Por isso que podemos dizer, posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. E este só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mesmo que a morte esteja batendo a sua porta, confia no Senhor, que da morte ele reverterá para você e em mim a vida eterna que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Amém.